Oi amigos! Hoje eu vou contar para vocês sobre a dor e a delícia de ser professora de arte. Então já se inscreve aí no meu canal e curte o vídeo porque com certeza vai ser muito legal. Bom, primeiro eu vou me apresentar. Meu nome é Lívia, eu sou professora de arte. Isso mesmo, arte, sem o S no final. Muita gente escreve professora de artes, disciplina de artes, mas não. O nome da disciplina, do componente curricular é arte. Bom, eu sou formada em Artes Visuais e Licenciatura Plena pela Universidade Federal do Espírito Santo, a famigerada UFES. Depois, eu fiz pós-graduação em Artes e Educação e depois consegui fazer o meu tão sonhado mestrado em História da Arte. Por que eu decidi fazer faculdade de arte? Na verdade, a minha primeira opção foi letras português, porque eu sempre escrevi, sempre gostei de trabalhar com isso, com leitura e escrita, tanto que eu já tive um jornal ainda na minha adolescência. Só que quando eu fui fazer faculdade eu passei na primeira fase. Na segunda fase eu não consegui passar. E aí no outro ano fiz vestibular novamente e pensei, eu amo teatro, amo dança, amo música, por que não fazer artes visuais? E aí fiz vestibular e consegui passar. Qual é a diferença da faculdade de artes visuais para a faculdade de artes plásticas? Bom, pelo menos na faculdade que eu me formei, a UFES, a diferença é a seguinte. Eu que fiz artes visuais, eu recebi o diploma como licenciatura plena. Já quem faz artes plásticas recebe o título de bacharel. Então, como eu fiz a licenciatura, além das matérias específicas de arte, que eu fazia junto com o pessoal de artes plásticas eu estudei as matérias pedagógicas, para eu obter o título de licenciatura. E na verdade não são umas matérias muito interessantes para mim, honestamente. Quem se forma em artes visuais só pode trabalhar como professor? A resposta é não, claro que não. Bom, vou dar exemplos de como a gente pode trabalhar quem se forma em artes visuais. Pode trabalhar como arte educador em museus, pode trabalhar com curadoria em galerias, museus, exposições, fazendo estampa em indústria têxtil, pode também trabalhar com multimídia, pode trabalhar com ilustração, pode trabalhar com games, pode trabalhar fazendo ilustração também de livros. Então, assim, tem uma gama de atividades que a gente pode exercer. Também pode trabalhar com maquiagem artística. Aliás, teve uma matéria super legal que eu fiz na faculdade que foi maquiagem de cinema. Para mim foi uma das preferidas. A gente aprende a maquiar também, mas não essa maquiagem de casamento, formatura, não. É uma maquiagem mais artística. E também a gente pode ser artista, né? E aí eu quero falar aqui de uma questão que me perguntam muito. Nossa, você é professora de arte, você deve saber desenhar muito bem. A minha resposta é não. Eu não sei desenhar. Aí a pessoa questiona, nossa, como que você fez faculdade de arte e não sabe desenhar? Na verdade, eu sofri esse preconceito até mesmo dentro da faculdade de arte por parte de professores. Aí eu jogo uma outra pergunta para a pessoa. Por que limitar a arte? Se eu não desenho, então eu não sei fazer arte? Se o Van Gogh não sabia fazer escultura, então ele não pode ser considerado um artista? O artista não pode ser descredibilizado porque ele não atua em um certo campo da arte. Mas olha, quando eu estava lá na faculdade, eu desenhava muito bem. Porque a gente estava lá, praticando todos os dias. Nós temos a disciplina de desenho durante 2 anos. Então, assim, a gente acaba praticando e vai aperfeiçoando um pouquinho, mas infelizmente eu não levei muito pra frente também, porque eu prefiro a pintura mesmo. Essa questão do desenho, eu acredito que é um pouco de dom também.
Mas também tem a questão de você se dedicar, igual eu me dediquei na faculdade, né? E aprimorei esse dom. Pra vocês terem noção, minha irmã, que é enfermeira, desenha muito melhor do que eu. Mas, por que eu dou aula de arte? Respondendo a pergunta, por que tem como eu dar aula de arte? Porque eu tenho conhecimento técnico do assunto. E assim eu posso ensinar esse conhecimento técnico. Você indicaria alguém para fazer a faculdade de artes visuais? Bem, se for o sonho dessa pessoa fazer esse curso, quem sou eu na fila do pão para dizer que não? Porque assim, eu amo ser professora, amo ensinar e também acabo aprendendo com os meus alunos, né? Mas o que me incomoda são as condições de trabalho e o salário. Bom, mas disso todo mundo já sabe, né? Sobre as condições de trabalho, eu estou falando sobre o tanto de aluno que tem em cada sala. Você aí que está dando aula para o seu filho, sua filha, seu sobrinho, em casa, está tendo dificuldade, né? Porque às vezes eles não querem prestar atenção, às vezes presta atenção e não entende. Então imagina você ter que lidar com cada particularidade de 30, 35, 40 alunos ao mesmo tempo e ainda tendo apenas 50 minutos de aula semanais. É difícil, gente. Então isso me frustra muito. Então, se a pessoa me perguntar como é dar aula de arte, eu não deixo a pessoa ficar iludida achando que são flores, não, porque não são, tá? E aí eu informo quais são as condições. Por exemplo, tem lugar que a gente tem apenas uma aula por semana. No meu caso, no atual momento, eu dou aula em 3 escolas, sendo em 2 municípios diferentes do qual eu resido. Então a gente tem que ir catando aula para poder completar a nossa carga horária. Eu estou com 23 turmas, ou seja, eu tenho cerca de 600 alunos. Não é fácil, gente. Dou aula desde o infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. E lá no 9º ano eles têm 14, 15, até 16 anos. Então, assim, eu tenho que fazer muito planejamento e também tentar entender a mente de cada um deles para ter umas aulas mais produtivas também, interessantes para eles. Então, assim, uma aula por semana, 2 aulas por semana é muito pouco, gente. O tanto de aula que nós temos na escola por semana reflete a importância que a nossa sociedade dá para a arte no contexto geral. E isso eu quero falar com vocês até em outros vídeos. Parece que as pessoas esquecem que a primeira forma de manifestação humana foi a arte. O que o homem fazia lá no período rupestre, quando ele ainda nem sabia falar, nem conversar, nem escrever? Ele desenhava, ele fazia arte, era a forma dele se manifestar. Então, a arte tem muito valor, só falta as pessoas perceberem isso. Engraçado que eu já trabalhei em algumas escolas particulares e em algumas delas eu sabia que eu estava lá apenas porque o MEC exigia a minha matéria, sendo que ela tinha até a redução de 55 minutos para 45 minutos. E eu me sentia muito desvalorizada. Mas pior do que isso, eu sentia que os alunos sentiam falta também. Porque a arte não é só uma matéria, uma disciplina. Ela desenvolve várias habilidades do ser humano. Se a sociedade valorizasse mais a disciplina de arte, valorizasse mais a arte, talvez a gente teria mais aulas dessa disciplina na escola, como por exemplo, temos 5 aulas de português, 5 aulas de matemática, e podia pegar uma aulinha dessa e colocar na disciplina de arte, não? Eu percebo que a área de humanas é menos valorizada no currículo das escolas, como por exemplo geografia e história, que diminuíram as aulas. Venho reivindicar esse direito para termos mais aula de arte. Agora eu vou falar uma coisa para você. Se você achava que artista era tudo à toa, que não prestava, eu espero que agora nesse período de confinamento
Quanto mais logo no início, que ninguém podia sair de casa, não podia fazer nada. O que você ficou fazendo? Ficou lendo um livro? Ficou lendo um mangá? Assistiu série? Assistiu filme? Ficou jogando no celular ou no computador? Quem será que fez todas essas coisas? Sim, foram os artistas. Espero que agora sua mente tenha aberto um pouquinho em relação aos artistas. Valorize quem faz arte para você. Outra questão também de ser professora de arte é que todo mundo acha que você tem habilidade para fazer mural, que você tem uma letra bonita, que você sabe desenhar, e eu já disse que eu não sei, que você sabe fazer 1000 figurinhas com EVA, que você tem que enfeitar a escola inteira, que quando tem festa na escola é apenas você que tem que fazer a decoração. E isso é muito ruim, porque eu gosto de expor os trabalhos dos meus alunos, porque são eles que fazem a arte. Eu falo com eles, eu já passei dessa época. Agora quem faz arte é vocês. E quando eu faço um mural, tudo bem, eu faço uma margem ali, um enfeite legal, mas a arte que eu gosto de mostrar é dos meus alunos. Eu tenho trabalhado em escolas que têm entendido isso, graças a Deus. Mas já trabalhei em escola que vinha gente me criticar. Nossa, então você não é professora de arte. Você não é professora de arte raiz porque não faz mural. Vocês sabiam que na faculdade de pedagogia ensina a fazer mural? Na minha não. E vocês sabem que a maioria dos municípios não estimulam seus funcionários a continuar estudando, né? Como eu disse anteriormente, eu fiz mestrado, fiquei 2 anos e meio estudando, e vocês acham que eu ganho quanto a mais em relação aos outros profissionais que não têm mestrado? Cerca de R$110. E com os descontos, esse valor fica quase irrisório, né? Então, assim, vale a pena fazer mestrado? Pela questão financeira, para mim, não vale a pena. Mas, para você obter conhecimento, para você obter um título de mestrado, vale muito a pena. Pelo salário, não. Pois é, e eu já disse para vocês que eu estudei pra caramba, né? E você sabia que às vezes o seu professor de arte não é formado na faculdade de arte? Pois é, temos muitos professores que atuam na disciplina de arte, mas não são formados em nenhuma faculdade de artes. Eu já ouvi de um colega que qualquer um dá aula de arte. Infelizmente, na prática, é isso mesmo que acontece. Aqui no meu município, por exemplo, se um professor de matemática precisa de fechar uma carga horária e não tem mais turma para ele pegar dando aula da disciplina dele, ele pega aula de quê? De arte. E se eu quiser pegar aula de matemática para completar minha carga horária, será que eu posso? Gente, não tem cabimento. Eu não sei dar troco. Imagina dando aula de matemática. E aí, da mesma forma que eu não sei matemática, que é um exemplo, tá, gente? Tem professores de história, ciências também que dão aula de arte. Da mesma forma que eu não sei dar um troco, ele provavelmente também não vai saber dar aula de arte, né? Você acha que ele vai saber dar aula de arte da mesma forma que um profissional que ficou 4 e 5 anos estudando aquele conteúdo? Infelizmente não vai. O que normalmente eu vejo é professor dando desenho para pintar, xerox para pintar, toda vez esse tipo de atividade. Será que isso acrescenta alguma coisa na vida do aluno? E aí tem também aqueles professores que fazem complementação pedagógica em arte. O que é complementação pedagógica? Quando o profissional é formado em qualquer área da educação, qualquer faculdade, que fez qualquer curso na área da educação, principalmente o pessoal que faz pedagogia, e aí faz a complementação pedagógica que dura cerca de 1 ano. E aí faz aquela complementação em arte. Olha, é menos ruim do que esse pessoal que é só formado em outra área e dá aula de arte. Mas também é injusto
no processo seletivo, por exemplo, eles serem nossos concorrentes, sendo que a nossa primeira escolha foi a nossa faculdade de arte e eles escolheram como segundo plano a complementação pedagógica. Gente, eu quero falar aqui o seguinte: às vezes, tem professor que fez complementação pedagógica que é melhor professor do que eu, melhor professora do que eu. Eu estou falando sobre a questão da valorização de quem fez a faculdade. É engraçado que já teve professor que me perguntou assim: nossa, mas você só fez faculdade de arte? Por que me perguntaram isso? Porque quem dá aula de arte normalmente é quem faz uma outra faculdade e como segundo plano escolhe fazer artes visuais. E eu digo, graças a Deus, tem faculdade em artes, pós em artes, mestrado em artes. E você que só fez história, que pena. Debochada eu, né? Bom, eu falei que eu ia falar sobre a dor e a delícia de ser professora de arte. Eu falei um pouco da dor aqui, né? Bem mais. Porque quanto mais que eu estou muito longe dos meus alunos, então isso tem me aborrecido um pouquinho. Mas assim, gente, é muito compensador a gente receber os resultados dos trabalhos dos alunos. Muitos deles reconhecem o nosso trabalho, reconhecem que a gente buscou um conteúdo legal, eles são muito carinhosos e eu tento ser carinhosa com eles também. Porque tem muita gente que não tem esse carinho, esse abraço em casa. Eu tenho muita criança carente, muito aluno carente. Eu até procuro não chamar eles de alunos, porque eles têm muita luz. Eu fico muito feliz, eu sou muito feliz de ser professora de arte. Eu já errei muito, sabe? Eu ainda erro como professora, mas eu busco sempre acertar, busco sempre participar das atividades da escola. Tem isso também. Tem coordenador que não gosta que você faça uma festinha na escola, um evento, mas eu procuro sempre fazer, porque é isso que vai ficar na mente das crianças. Não é uma prova sobre a história da arte que vai ficar. É um trabalho legal, é uma dança, é um teatro. Olha que legal, ano passado eu cheguei a fazer bandeira com eles. Eles criaram bandeiras sobre diversos temas e a gente brincou de pique-bandeira. Então, assim, eu diversifico muito as minhas aulas de arte para ficar prazeroso para mim e para os meus alunos. E assim, eu recebo tanta cartinha e as cartinhas são tão amorosas, tão honestas, tão sinceras. Eles são tão queridos e eu me sinto tão querida por eles também. Então, os trabalhos que eu recebo, as obras de arte que eles fazem são assim, tudo para mim, me fazem esquecer que o sistema é complicado desse jeito, que eu tenho colegas de trabalho que não saem do meu pé, que eu tenho que pegar transporte para ir de um lugar para o outro, tanto que eu sofri um acidente que eu mostrei nos vídeos, em algum dos vídeos anteriores aí para vocês. Eu estava indo trabalhar, mas o que me conforta é saber que eu estou tendo um resultado com os meus alunos. Essa é a delícia de ser professora de arte e é por isso que eu amo ser professora de arte e quero ser reconhecida por esse trabalho. Não espero reconhecimento de diretor, dos meus colegas, nem da prefeitura, nem da Secretaria de Educação. Eu espero o reconhecimento dos meus alunos mesmo, porque tudo que eu faço é para eles. Por essas questões que existem no meio da educação, atualmente eu faço a Faculdade de Letras Português, que foi a minha primeira opção lá atrás no vestibular. E também eu estou fazendo, além de querer obter conhecimento, para eu poder ter mais oportunidades no campo da educação, como realizar o meu sonho, meu grande sonho, que é dar aula em faculdades ou escolas técnicas, por exemplo. Falando em sonho, eu ainda tenho o sonho de obter reconhecimento por meio da arte, que é a primeira faculdade que eu escolhi e que é o que eu escolhi para minha vida, na verdade, e eu amo tudo que envolve a arte. Por isso vocês vão me ver aqui de vez em quando mostrando o meu trabalho, mostrando o trabalho dos meus alunos, porque é o que eu mais gosto de fazer. Então eu peço a vocês que curtam esse vídeo, que é um vídeo de opinião, é a minha opinião, e por favor inscrevam-se aí no meu canal para
eu poder continuar fazendo meus vídeos. Eu fecho esse vídeo com uma frase que eu criei e eu levo para a minha vida. A vida sem arte não é vida. Eu não vejo a minha vida sem arte. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.